Alô, meninas do meu Brasil e de todo mundo! Sejam bem-vindos à nossa live! Saudade de vocês, vão entrando! Sejam bem-vindas! E aí, queridas alunas, queridas novas alunas, como é que vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre a saúde dos nossos olhos. O meu deve estar muito saudável aqui, ó, Juliana, cheio de coraçãozinho, ó. Ó, ó. Isso que é saúde, quando a gente começa a refletir coração no olhar. Boa noite, vão entrando, vão entrando. Esse tema é muito importante, né? Tamanha a quantidade de queixas que eu ouço a respeito e que em que eu sinto areia nos olhos e tô sempre vermelho e tá ressecado e não produz lágrima direito. É... Também não começa a enxergar cada vez mais longe. Não é isso? E aí a gente vai conversar com uma super especialista, a doutora Juliana Rosa. É a minha oftalmologista, coisa que não é fácil de ser, porque meu olho é todo problemático. E aí ela vai contar sobre as possibilidades, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde. Está sem som? Tá sem som? Tá, gente? Não, acho que o pessoal tá me ouvindo, né? Foi só você que não tá ouvindo. Gostou do meu colar? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Então, gente, vou convidar aqui a doutora Juliana pra gente começar logo a nossa live. Mandem um aviãozinho aqui pra todo mundo. Mandem um aviãozinho pra todo mundo. Certo? Oi, Kátia. Kátia, super querida. Aluna também, sempre presente. Terezinha, sempre presente. Menopausa da dor na articulação não é o tema de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre os olhos. Então pergunta menopausa da dor nos olhos, menopausa da não sei o que no olho, qual é a relação com a menopausa, qual que é isso, qual é que é aquilo. E é isso que a gente vai conversar. Vamos colocar a doutora Juliana na parede. Seja bem-vinda, Juliana. Sou sempre eu que respondo oral aqui. Hoje é a sua vez, eu vou passar a bola bonito. Chega de carregar respondendo 50 mil perguntas. E aí, Juliana? Oi, Tá me ouvindo? eu tô. Você tá me ouvindo? Ih, eu não tô. Não? Não. Aí. Tá me ouvindo agora? Fala de novo. Não tô. Tá Gente, você. ouvindo? Agora tô. Ah, oi. E aí, tudo bem? Tudo e você? Tudo. Fiquei sabendo que tá grávida. Estamos, sim. Coisa Lá mais vem mais linda. uma Vai nascer menina quando? para continuar falando de menopausa. É menina? É, Vai nascer quando? julho, final de julho. Ah, bom, hein? Final de gestação no inverno. É o que há. É, mais É o fresquinho, que há. né? Exatamente. Então vamos, olha, eu estou sempre aqui respondendo prova oral, né? O pessoal me trucida aqui, me coloca na parede. E aí eu chamei alguém para dividir essa responsabilidade comigo. Hoje as perguntas são todas para você, Juliana. Vamos começar com a pergunta básica de todas, que todo mundo quer saber. Tem relação, influencia na saúde dos nossos olhos entrar na menopausa? Com certeza. Isso aí eu acho que não tem nenhuma, a gente não tem nenhuma dúvida sobre isso, né? O que a gente sabe é que a gente tem receptor de estrogênio em várias partes do nosso olho. Então, receptores esteroides, né? E como a gente sabe que o estrogênio ele é afetado durante a menopausa, sem dúvida nenhuma, isso pode afetar várias partes do nosso olho também, né? A queixa mais comum no consultório é o olho seco, com certeza. Com certeza. São as queixas relacionadas ao olho seco. Mas a gente já sabe que tem outras questões oculares também que podem ter alguma relação com a menopausa, né? E com a alteração hormonal que acontece nessa fase. Achei interessante alguém que perguntou, que você falou assim, não é o nosso tema de hoje. Menopausa da dor articular. Super interessante que eu peguei uma paciente essa semana na menopausa e cheia de dor articular.
E aí é engraçado, né? Porque nessa hora a gente também tem que pensar em outras coisas, né, Beatriz? Então não dá para pensar só em alteração hormonal, né? Então, assim, ainda É, mais na mulher, a gente tem que pensar em doença outras questões autoimune. também, exatamente, nas doenças reumatológicas, né? E essa paciente eu até acabei encaminhando para o reumatologista porque ela tinha alteração, ela tinha dor em várias articulações e já uma história um pouco mais arrastada, e aí eu comecei a achar meio esquisito. Fiz até teste para olho seco, né? Um teste que a gente faz que se chama teste de Schimmer para avaliar a quantidade de lágrima que é produzida, né? Que tem a ver com a produção de lágrima. E a gente geralmente vê essa produção diminuída não na menopausa, a gente vê a produção de lágrimas diminuída em alterações reumatológicas mesmo. Na Também, menopausa né? acontece de uma forma diferente, né? Então isso tem que ser muito bem avaliado, né? Apesar da gente saber que a menopausa pode afetar várias questões, como vocês já sabem, a gente tem que avaliar com muito cuidado, porque existem outras doenças também, outras questões que podem aparecer nessa fase, né? Então é sempre bom fazer a sua revisão, né? Sim, Tem que sim, sim. procurar o oftalmologista para ver o que está acontecendo de É, verdade. é. Mas aí uma pessoa comentou agora que meus olhos estão tão secos que eu não consigo mais chorar. Isso é normal? Então, na verdade, não conseguir mais chorar não é uma coisa que a gente vê Não chega nesse normalmente. nível, né? Não chega nesse nível. O que a gente vê até bastante é pacientes se queixarem do contrário, que lacrimejam o tempo todo, né? Que o olho fica escorrendo lágrima o tempo todo. Isso, na verdade, é um reflexo do nosso olho na tentativa de compensar essa deficiência lacrimal. Ele tenta lacrimejar bastante para compensar isso. E aí, às vezes, eu falo para a paciente assim: não, é porque na verdade isso que você tem é olho seco. Aí ela fala: mas como que é olho seco se meu olho está o tempo inteiro molhado, sabe? Então, mas na verdade é uma tentativa do nosso olho de compensar essa deficiência lacrimal e aí você pode ter um lacrimejamento excessivo. Então não diminui quantidade, diminui qualidade. Exatamente. A gente tem duas causas principais, né, da síndrome do olho seco. Uma é a diminuição da quantidade, outra é a alteração da qualidade da lágrima. A diminuição da quantidade acontece principalmente nessa doença que se chama síndrome de Sjögren, que é uma doença que é associada geralmente a outras doenças reumatológicas, ou pode vir até isolada também, né? Mas que é uma alteração bastante específica, né? Não tem relação com a menopausa. Na menopausa, o que a gente acaba vendo mais é uma alteração da qualidade da lágrima e muitas vezes associado a um aumento da evaporação da lágrima. E aí esse aumento da evaporação tem muita relação com uma alteração da pálpebra, que com certeza tem um monte de gente aqui que tem, que se chama blefarite, que é uma inflamação crônica da pálpebra aqui no bordo dos cílios, em que a gente tem algumas pessoas até se queixam que cai cílio, né, que perdem alguns cílios, que tem muita coceira nos olhos. E essa inflamação crônica da pálpebra, ela faz com que a nossa lágrima evapore mais rápido. Então, a gente pode ter sintomas de olho seco relacionado a isso também. Caramba, é muita coisa. Muita. Aumento da pressão ocular também causa. A menopausa pode piorar, aumentar a chance, alguma coisa assim? Então, a gente tem dois estudos interessantes. Um de 2020 da ARVO, que é um estudo que mostrou que mulheres podem ter de 1 a 3 milímetros de mercúrio a mais de pressão nessa fase pós-menopausa, ou na menopausa ou pós-menopausa. E é interessante que esse estudo até relacionou com a terapia de reposição hormonal. Ele mostrou que fazendo terapia de reposição hormonal, a gente teria uma diminuição dessa pressão novamente em 0,5 milímetro de mercúrio a 3 milímetros de mercúrio. Então, a pressão intraocular, ela realmente pode ser afetada. E aí tem um estudo até bem interessante também que saiu esse ano, na verdade, no início do ano, que ele fala muito sobre isso, né? Ele fala assim, o estrogênio, a deficiência de estrogênio, ela está implicada em outras alterações, né? Assim, em outras alterações sistêmicas que a gente vê. Por que ela não pode estar implicada também numa doença relacionada ao nervo óptico, que é o glaucoma? Né? Por que essa deficiência de estrogênio ela também não pode ser um fator de risco exclusivamente feminino, né? Para essa doença que a gente já conhece, né? Que é uma doença, na verdade, é uma alteração de neurônio mesmo, né? Então, assim, a menopausa ela poderia ser um fator de risco da mulher especificamente para o desenvolvimento ou até para a progressão do glaucoma. Né? Então, é bem interessante esse artigo, ele discutir
sobre isso, né? E a outra questão que ele fala é do estrogênio ser, de uma certa forma, neuroprotetor. E aí o estrogênio ele poderia ter alguma atuação em outras questões relacionadas ao nervo óptico também, outros tipos de neurite, enfim. Então, assim, é uma coisa Engraçado, que eu acho que a gente tem que discutir, né? Juliana, que o fundo de olho é tipo assim, é o espelho da nossa saúde. Sei, eu tinha um oftalmologista professor meu na minha época de. Até esqueci qual é o nome dessa época da faculdade que a gente vai passando no hospital em todas as matérias. Internato, isso. Aí, na minha época de internato, esse professor falava que era o espelho da alma, era o espelho do corpo todo, que você conseguia ver tudo. Porque você olha o fundo de olho, você vê como está a pressão, e aí vê como é que está. Você imagina como é que estão os vasos sanguíneos de outros locais, porque uma coisa tem relação. Você vê a questão de diabetes, você vê. Tudo tá ali naquela informação ali daquele fundo de olho, né? Como é precioso isso. E aí não tem como um hormônio tão importante, que é tão cardioprotetor, que melhora tanto a saúde arterial, não dá influência no fundo de olho da gente, né? Exatamente. É Exatamente. muito ligado isso tudo. O que ele fala é exatamente isso, assim, como que um hormônio que tem relação, né? Por que, se na menopausa existe uma relação com doença cardiovascular, existe uma relação com alteração óssea, né? Por que não teria Por que não poderia ser um fator de risco para glaucoma? Só porque a gente já acha que já sabe quais são os fatores de risco para glaucoma, né? Mas faz muito sentido. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre isso, sobre essa influência, né, da queda hormonal com algumas alterações oculares que talvez a gente não saiba ainda tão bem. Então, hoje em dia, assim, de livro, menopausa não é fator de risco para glaucoma. Só se tem uma suspeita que está começando a ser levantada agora. Isso. O que é fator de risco para glaucoma é a idade, né? Pessoas acima de 50, 60 anos têm uma chance maior de desenvolver glaucoma. Agora, nunca separaram homens e mulheres nessa história aí. E aí, por exemplo, tem um outro estudo que é interessante também, que é um estudo mostrando mulheres com menopausa precoce, abaixo de 45 anos. E essas mulheres tiveram 2,5 vezes a mais, uma chance maior de desenvolver glaucoma do que mulheres sem a menopausa precoce. Então, tem fundamento. Tem fundamento. É impressionante a importância de se tratar uma menopausa precoce, ainda mais da forma correta. Exatamente. E agora a pergunta que eu adoro, que tem super relação comigo, e para ceratocone? Acabaram de perguntar aqui, ó. Ele pode evoluir? Então, nada escrito. Primeiro só explica o que é ceratocone, que deve ter muita gente que nunca nem ouviu esse nome. Então, vamos lá. A gente tem aqui na frente do nosso olho uma camada que se chama córnea, que fica na frente da parte colorida do olho. Ela é como se fosse uma tampinha, assim. Então, ela tem uma curvaturazinha, assim. E aí, em alguns pacientes, essa curvatura ela pode ser aumentada. Então, a córnea ela pode ficar mais fina e mais pontuda, tá? Como se fosse um cone mesmo. Como se a córnea adquirisse um formato de cone. Essa doença ela é mais comum em criança, adolescente e adulto jovem. E ela está muito associada com o ato de coçar os olhos. É interessante que a gente isso já é uma coisa muito bem estabelecida, que existe uma evolução do ceratocone durante a gravidez. E é pela alteração hormonal. Mas na menopausa não tem descrito, entendeu? Então assim, seria pelo aumento dos hormônios. Exatamente. Então a diminuição do hormônio não seria. A princípio não tem nada descrito se a diminuição dos hormônios afetaria alguma coisa, entendeu? Mas assim, na gravidez a gente tem uma relação direta, sim, muitos pacientes que têm ceratocone, elas evoluem mais o ceratocone durante a gravidez. Às vezes a gente até tem indicação de fazer algum procedimento antes de engravidar, né, nessa fase de pré-concepção, né, de tentar pensar um pouco mais e planejar um pouco mais isso. Eu já operei, né, as 2 vezes. Os 2 olhos, quer dizer. Tô sabendo. Tá sabendo. Mas, o que eu ia falar agora? Nem sei. Fui lembrar dessa minha cirurgia. Lembrei que eu ia perguntar. O que você acha de, já que a mulher tá na menopausa, tem mais chance dessas coisas, da blefarite, não sei o quê, de se maquiar, lápis no olho, rímel.
que você vê com isso? É a favor isso é de uma coisa. algumas pinturas vegana ou orgânica, ou tanto faz? O que você acha disso Aham. tudo? Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar caso a caso. É lógico, quando a gente tem uma blefarite muito importante, às vezes a gente tem que tratar e deixar a paciente um tempinho sem maquiagem, né? Às vezes a gente pede, fica um tempinho sem maquiagem, porque a gente sabe que a maquiagem também, às vezes, ela pode obstruir alguma glândulazinha ou outra, e a paciente já tem uma blefarite muito importante, aí vale a pena a gente tratar. Mas, a princípio, nas blefarites leves, a gente pode usar maquiagem. O importante super importante, verificar a validade da maquiagem. E aí, pasmem, maquiagem tem validade. Porque nem todo mundo sabe disso. Eu falo isso para as minhas pacientes e elas ficam, nossa, sério? Então, verdade, maquiagem tem validade, tá? E assim, às vezes chega paciente que usa maquiagem super antiga, que tá ali, às vezes não limpa os pincéis direito e tal, e aí tem uma contaminação também, e aí chega com o olho lá todo inflamado, todo vermelho. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Então, validade da maquiagem, limpeza do material de maquiagem. Então, assim, o ideal é limpar o pincel depois que você usa, essas coisas todas, porque você, na verdade, pode levar alguma contaminação para o produto que você está usando. Você vai reutilizar ele de novo. Então, isso é uma coisa importante. E a outra coisa é retirar muito bem a maquiagem antes de dormir. Porque se você fica com resquício de maquiagem ali, isso pode obstruir realmente essas glândulazinhas. E aí pode piorar uma blefarite, ou pode dar até um calásio, né? Que a gente chama de calásio, mas popularmente as pessoas chamam de terçol, que é aquela obstruçãozinha de uma glândula da pálpebra. E às vezes pode estar relacionado também com maquiagem, tá? Outra coisa interessante o lápis não deve ser passado nessa parte de dentro do olho, tá? Ele é passado um pouquinho para fora. A maioria das pessoas não sabe disso. Então, passa o lápis bem na linha d'água aqui. Isso aí cai resquício para o olho e isso também pode, de uma certa forma, incomodar ou gerar alguma inflamação, entendeu? Aí não é o ideal. Então, essas são as recomendações em relação à maquiagem. Agora, é individual, né? Tem paciente que realmente tem uma blefarite muito importante, às vezes eu peço para ficar uns diazinhos sem maquiar. E sobre essas maquiagens orgânica ou sei lá o que, ou vegana, ou tanto faz, pode usar qualquer uma. Não tem. Teoricamente, se você é uma pessoa super sensível ou alérgica e tal, o ideal é você usar maquiagens hipoalergênicas, né? Mas assim, a gente não tem uma coisa muito bem estabelecida sobre isso, de maquiagem vegana ou orgânica. É lógico que assim, eu acredito que quanto menos química você coloca, é mais Legal. interessante, né? A gente acredita nisso para alimentação, então eu acho que tem fundamento para produtos em geral, né? Também, né? Porque eu acho interessante. E Agora, cílios postiços? Estão perguntando aqui. cílios postiços, se forem bem colocados e bem retirados, você conseguir fazer a higiene da forma correta, não vejo problema. A gente tem algum problema com alongamento de cílios. Os oftalmologistas são meio chatos com isso. Porque a gente pega umas complicações com alongamento de cílios, tá? Cola, principalmente pedaço de cola, que às vezes fica e aí faz um machucadinho na córnea. Eu já vi algumas úlceras de córnea associadas a alongamento de cílios. Ou então a gente coloca muita cola, ou a gente coloca o cílio muito grande, aí o cílio às vezes inverte e aí fica batendo na córnea, sabe? Então, assim, ideal é sempre fazer com um profissional bom, né? E tentar manter a higiene dos cílios depois, porque a maioria das pessoas fica com medo de retirar o alongamento de cílios e não limpa o cílio nunca mais. E aí, quando a gente vê lá no aparelho com um aumento de 40 vezes, tá um horror. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, manter a limpeza dos cílios direitinho. Pode usar o shampoo Johnson até, que é o que a gente orienta. Ou Tem shampoo uma Johnson. pergunta dessa. Você pode lavar o olho com o shampoo Johnson? A blefarite, que é essa inflamação crônica da pálpebra, que eu falei, a gente trata geralmente com um shampoozinho específico para os olhos, que a gente tem 2 no mercado oftalmológico, né, que vendem na farmácia, ou então fazendo a higiene palpebral com um shampoo mesmo. E aí você pode fazer com o shampoo Johnson, você coloca uma gotinha de shampoo na ponta do dedo, molha, faz uma espuminha primeiro e aí passa a espuma em cima dos cílios, tá? Com o olho fechado. Isso ajuda a melhorar a qualidade da secreção que sai dessas glândulas e, em última instância, o que faz é com que a sua lágrima evapore menos. E você tenha menos sensação de olho seco, se for esse o caso, né? Se for esse
motivo. Aproveita então que você está dando essa dica. Quais são as dicas assim que uma pessoa pode fazer já em casa que sofre com muito olho seco? Vamos lá, quem tem muito olho seco. Primeiro, se você tem olho seco, você deve evitar ao máximo usar, ter vento no seu rosto, né? Sim, então, ar-condicionado ou ventilador direto para o rosto é muito ruim. Tem paciente minha que fala assim, eu fiquei um dia no ar-condicionado, piorou muito meu olho seco de novo. Isso às vezes acontece, tá? Então, a gente tem que tentar evitar esse tipo de coisa. Outra coisa, para quem usa muito celular e computador, que hoje em dia é quase todo mundo, a gente, na verdade, quando tem alguma atividade de perto mais mantida por um tempo maior, a gente acaba piscando menos vezes, sem a gente perceber. E aí isso deixa o nosso olho mais ressecado também. Então, a dica que a gente dá para isso é a cada 20 minutos de trabalho para perto, você deveria parar pelo menos um minutinho olhando para longe, né? Olhar pela janela, né? Ou focar em outra coisa para longe, porque aí o seu olho geralmente volta a piscar normal e aí você tem uma melhor. Eu tô falando nesse tempo, as pessoas falam às vezes, será que isso vai fazer diferença? Tem gente que fica 12 horas direto no computador. Então, isso faz muita diferença, você fazer pausas durante o dia, né? Então, essa é uma dica interessante também. Fazer a higiene dos cílios, como eu falei, para quem tem blefarite é fundamental, porque isso melhora também essa questão do olho seco. Usar os lubrificantes são prescritos pelo seu oftalmologista. Então, o ideal para olho seco é lubrificante, não é soro fisiológico. Tem muita gente que fala, eu uso soro fisiológico no olho. O soro fisiológico, na verdade, é água e sal. E isso, se você usa muito, acaba roubando mais água do seu olho. Então, se você usar soro fisiológico várias vezes ao dia, você acaba ficando com o olho mais ressecado, na verdade. Então, tem que usar um lubrificante. Os lubrificantes que a gente tem no mercado são ótimos e eles mimetizam as estruturas que tem na nossa lágrima. Então, são lubrificantes artificiais, né? Como se fosse uma lágrima artificial. Então, é interessante usar o que é prescrito pelo seu oftalmologista. Agora, a gente tem outras estratégias de tratamento, aí são estratégias de tratamento individuais, né? Que aí vai depender muito de cada paciente. A gente tem hoje em dia pacientes que precisam de plug lacrimal, que é a gente coloca aqui um plugzinho para fechar a drenagem da lágrima, e aí a lágrima fica mais tempo em contato com o olho do paciente. Então, existe o plug lacrimal, que para algumas pacientes é interessante. Existe a lente escleral, que é uma lente de contato grande, que a gente preenche de soro essa lente e coloca no olho do paciente. Assim, essa lente tem o grau do paciente, então ela consegue enxergar bem com a lente. E ela também forma uma câmara úmida, porque fica cheia de líquido. E isso também pode melhorar a lubrificação. Legal isso, hein? É bem interessante. E a gente usa para pacientes como tratamento adjuvante, pacientes que têm que usar colírio muitas vezes ao dia. Algumas pacientes precisam de gel à noite. Tem pacientes que dormem com o olho, às vezes, um pouco entreaberto. E aí é interessante a gente usar um gel lubrificante que fica mais tempo sem evaporar, né, durante a noite no olho. Então, alguns pacientes a gente usa esse gel lubrificante. Então, tem várias estratégias, assim, até anti-inflamatório, corticoide, Ômega tacrolimus, 3. ciclosporina, ômega 3. Ômega 3 eu gosto muito de usar ômega 3. A gente é engraçado, a gente tem alguns estudos falando muito bem de ômega 3 para olho seco, a gente tem alguns estudos falando que não funciona. Mas na prática do consultório, eu vejo uma boa função. Eu sempre pergunto para as pacientes, eu falo, você acha que teve algum fundamento? É engraçado que outro dia eu atendi um paciente até homem, que ele já usa ômega 3 há bastante tempo comigo, e ele faz umas erosões recorrentes de córnea, ele tem blefarite, ele tem alergia, enfim. Ele tem várias questões de superfície ocular, assim. E aí ele falou assim, parei de usar uma semana o ômega 3 e achei que fez muita diferença. Aí eu falei, sério, não, voltei a usar já. Então, assim, às vezes a gente vê algumas coisas que eu acho que tem total fundamento, eu acho que melhora outras coisas. Então, eu não deixo de passar ômega 3 para paciente com olho seco, principalmente mulher. Eu acho que tem uma função interessante. E você percebe assim, essas mulheres que têm muito olho seco, quando começa a terapia de reposição hormonal, melhora ou depois que o olho começa a secar, fica seco direto mesmo? Não, eu acho que tem uma melhora assim. É engraçado que assim, a gente tem uma comprovação muito grande de que o olho seco ele é mais prevalente em mulheres, né?
apesar de terem algumas coisas que são obscuras ainda, a gente tem artigo mostrando claramente que o olho seco ele é 2 vezes mais prevalente em mulheres do que homens. Então, isso é muito claro, sabe? Isso não, a gente não tem dúvida disso. E a maioria dos trabalhos falando de terapia de reposição hormonal mostra uma melhora clara do olho seco com a terapia de reposição hormonal. Aí tem alguns trabalhos que já mostram alguma controvérsia, principalmente quando eles usaram doses muito diferentes de estrogênio e progesterona. Às vezes, e aí eles falam que às vezes pode ter alguma piora e tal, mas é a minoria dos trabalhos. Então, mas na prática clínica a gente vê uma melhora não só disso, mas de outras questões, né? Geralmente o paciente... É engraçado, eu sou oftalmologista, o pessoal acha que a gente só ouve de olho, mas os pacientes chegam no consultório e reclamam de tudo. Né? Então, o olho é a alma mesmo. E eu também pergunto. Então, assim, quando a paciente faz terapia de reposição hormonal, ela melhora várias coisas. Eu estava até com uma paciente que eu mandei para você até, não sei se ela chegou, que é uma paciente assim, que não conseguia abrir o olho. E foi muito doido, porque ela fez uma esterectomia total, com oforectomia, e ela chegou no consultório assim, ela falou, cara, depois que eu fiz cirurgia, minha vida acabou. Acabou. Eu não conseguia... Minha vida acabou. Eu não conseguia abrir o olho. Então, assim, ia com o olho muito inflamado, sabe? Então, é aquela paciente que eu olho e falo assim, cara, eu vou fazer o que eu puder pelo olho seco, mas não adianta eu ficar aqui. Eu tentar resolver só o olho não vai resolver essa paciente, entendeu? Porque é um problema sistêmico, né? Eu vou ficar aqui tentando tratar o olho seco, tem anti-inflamatório, não sei o que lá. Tinha que ter, eu já te falei isso na nossa última live. Tinha que ter colírio de estradiol. Pois é, menino, nada ainda. Como é que pode ninguém ter tido essa ideia, gente? Eu vou dar essa ideia para alguém e vou ficar milionária. Não, mas tem estudo. Até te mando depois. Mas tem estudo de colírio de estradiol. Tem um colírio mais... que eu te falei que tem um colírio de estudo mais andado, é o de testosterona. Que aí tem um colírio com mais de 6 meses de uso de colírio de testosterona, eles viram 30% de redução do olho seco no grupo que usou e acho que 6 ou 8% no grupo que não usou. Mas a questão é o estradiol. Tem do estradiol isso? Tem estudo. Tem estudo inicial. Já. Tem gente pingando já estradiol no olho. Tem estudo inicial. Mas assim, não tem nada... Porque assim, a pessoa que tem contraindicação de reposição hormonal pingava um estradiolzinho aqui no olho, melzinho na chupeta, tá tudo. Seria ótimo. Besteira não ter inventado isso ainda, gente. E provavelmente sem grandes efeitos colaterais, né? Exatamente. Um negocinho de ação local, dose baixa, mas pelo menos melhoraria o olho seco, melhoraria a pressão intraocular. Eu acho que seria muito bom, mas vamos ver se alguém ouve a gente aqui. Vou ver mais perguntas aqui para você. Ó. Sobre dificuldade de enxergar. A gente não falou nenhuma vez sobre essa questão. Então, vamos lá. Sobre dificuldade de enxergar, alteração de grau, por exemplo, do olho, a gente não tem nada com evidência falando de que a menopausa alteraria o grau do olho. O que acontece é que tem outras questões também que acontecem depois dos 40, 50 anos. À medida que ele vai envelhecendo mesmo. Exatamente. Então, a gente tem uma musculatura no nosso olho que ela é muito elástica quando a gente é muito novo. E essa musculatura ela pode compensar alguns tipos de grau. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos que tenha 3 graus de hipermetropia, às vezes eu nem preciso prescrever óculos, porque essa criança consegue enxergar muito bem sem óculos nenhum. Então, porque a musculatura dela consegue acomodar esse grau de hipermetropia. Só que a gente vai perdendo essa elasticidade dessa musculatura ao longo da vida, a musculatura vai ficando mais rígida, né, mais enrijecida, até que depois dos 40 anos, essa musculatura tem uma rigidez quase que completa. Então, a gente não consegue mais enxergar para perto, né, o que chamam de vista cansada, que a gente chama tecnicamente de presbiopia, é uma alteração, é uma rigidez dessa musculatura que faz com que você não consiga mais enxergar bem para perto. Então, por isso que a maioria das pessoas, depois dos 40 anos, acaba tendo que usar óculos. E esse grau de perto, ele vai progredindo também, ele vai aumentando com a nossa idade. Então, às vezes, a pessoa vai ficando mais dependente do óculos e associa isso
com essa fase da vida que é a menopausa, mas a princípio não teria uma associação. Isso acontece com os homens também, entendeu? Então, a gente fica mais dependente do óculos de perto e algumas vezes mais dependente do óculos de longe também. Se você tiver um grau de hipermetropia, esse grau às vezes vai aparecendo mais no exame e às vezes alguns pacientes que não precisavam de óculos para longe quando eram mais novos começam a precisar de óculos para longe também. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. A outra questão que eu acho que é muito importante aí, que pouca gente fala, é o olho seco, ele não dá só sintomas de incômodo, ardência, queimação, sensação de areia, lacrimejamento, aqueles todos sintomas mais clássicos. O olho seco, ele dá embaçamento visual. Porque, na verdade, a lágrima é uma estrutura super importante, né? A lágrima é uma coisa que, além da nutrição da parte da frente do nosso olho, ela leva oxigênio para a córnea. Então, ela é super importante para manter para que a entrada de luz no nosso olho e, consequentemente, a formação da imagem seja bem feita. Então, quando a gente tem uma lágrima deficiente, ou uma lágrima muito gordurosa, ou uma lágrima que não está funcionando bem, o que acontece é que a gente vê como se a gente... Eu falo para a paciente, e a paciente sempre fala, é exatamente isso. É como se a gente estivesse vendo através de um vidro de carro sujo. Sabe quando o vidro do carro está sujo? E aí você tem... Se você colocar só água no vidro para tentar limpar, não limpa. Tem que ser água com sabão. Então, no nosso olho é a mesma coisa. A gente, às vezes, fica com o olho muito ressecado e a gente vê como se a gente estivesse vendo através de um vidro de carro sujo. Então, isso gera embaçamento visual também. E, às vezes, gera embaçamento visual importante. Eu tenho paciente que chega com o olho tão seco no consultório que eu faço o exame de grau e não consigo fazer. Porque eu falo, não dá, volta daqui a 15 dias. Vamos começar a lubrificar o olho e volta daqui a 15 dias. Pra gente rever, porque tá muito ruim. Aí, todas as lentes que você coloca, o paciente fala, mas tá ruim, essa tá ruim também, essa tá ruim também. Então, assim, não adianta, entendeu? Então, é uma coisa importante a ser tratada e que muitas vezes as pessoas não valorizam muito, mas o olho seco dá embaçamento visual. E me conta uma coisa, tem saída para não ter que usar aquele óculos de perto? Ah, o óculos de perto já tá mais moderno agora. Tem saída. Eu nunca gostei de usar óculos, tô beirando aí os 40, já começo a ficar preocupada. Então, a maioria das pessoas que não usava óculos, né? Se elas forem usar óculos depois dos 40 anos e elas acabam usando um óculos só para perto, elas podem usar um óculos só para perto, né? Ou então elas vão usar um óculos multifocal, né? Que é um óculos que tem o grau de longe na parte de cima e o grau de perto na parte de baixo, né? Não é aquele óculos que tem aquela divisão feia que as pessoas conseguem ver, que a gente chamava de bifocal, que é um óculos mais antigo. O multifocal você não consegue ver se ele é multifocal ou se ele é um óculos só para longe. As pessoas que olham para você não conseguem ver isso, tá? Então, é um óculos normal, não é aquele óculos que fica caidinho assim. Agora, para quem não gosta de usar óculos, né, socialmente, a gente tem lente de contato, né? Então, na verdade, além da lente de contato, a gente tem mais uma coisa. Lente de contato é uma opção para pessoas acima dos 40 anos. Hoje em dia, a gente tem algumas estratégias. A gente tem como usar lente de contato multifocal, que tem tanto daquela lente molinha, que é a lente gelatinosa, quanto a lente rígida. E aí, bem interessante até, eu falei da lente escleral para olho seco e vai ser lançada agora no Brasil uma lente escleral multifocal. Então, vai ser uma lente excelente para quem tem menopausa. Porque assim, não, eu fico pensando nisso, porque é uma pessoa que realmente já precisa de óculos para longe e para perto e a gente ainda consegue usar de um tratamento adjuvante para olho seco, né? Então, mas uma você coisa vai que eu ficar com acho... uma lente dentro do olho que se você olhar para frente, você enxerga de longe, se você olhar para baixo, você enxerga de perto? Isso. Igual a lente que você funciona usa... mesmo? As pessoas gostam? Então, sim. Igual a lente que você usa, né? Só que ela não é uma lente gelatinosa, ela é uma lente rígida, só que ela é grandinha também, igual uma lente gelatinosa. Só que quando a pessoa olha para frente, ela vê de longe. Quando ela olha para baixo, para leitura, ela consegue ver pelo grau de perto. Tá? Então, da mesma forma que o óculos. O óculos também é assim, né? Você olha para frente, você vê longe, você olha para baixo, você vê pelo grau de perto. Então, a gente vai ter, além da lente gelatinosa e da lente rígida, que a gente já tem multifocais, a gente ainda vai ter a lente escleral. E a outra opção, né, que é uma opção para algumas pessoas, quando a gente faz a cirurgia de catarata,
A gente tira a catarata, que é o cristalino, né? Que é uma lente que nasce dentro do nosso olho, que envelhece e vai ficando amarelada, né? Esbranquiçada, por isso que a pessoa vai perdendo a visão. A gente tira a catarata e no lugar dessa lente, que é o cristalino, a gente coloca uma lente artificial. Essa lente, ela pode ser de vários tipos. Um dos tipos que ela pode ser, por exemplo, é uma lente multifocal ou uma lente trifocal, que a gente fala. Então, pessoas que têm catarata, por exemplo, elas se beneficiam da cirurgia de catarata, porque além delas operarem a catarata, elas ficam com uma grande chance de não precisar de correção de óculos depois da cirurgia. Isso se a gente conseguir implantar uma lente multifocal, entendeu? Então, tem algumas opções, né? Assim, além do óculos, né? Eu acho que algumas pessoas... É muito comum a gente receber paciente no consultório, até que já usava lente de contato, e que fala assim, agora eu não enxergo para perto, eu não vou poder mais usar, né? Aí eu parei de usar e tal. As pessoas não sabem que existe opção depois dos 40 anos para isso. Então, é super interessante você conversar com o seu oftalmologista, porque existem opções. Existe cirurgia, existe lente de contato, vários tipos de lente de contato. E essas lentes de contato têm que ser testadas pelo oftalmologista, porque tem gente que fica bem com lente multifocal, tem gente que não fica muito bem, a gente faz outra estratégia. Fica bem com lente de uma marca, não fica bem com lente de outra marca. Então, essa adaptação da lente multifocal é mais complexa do que se você só tivesse, por exemplo, o seu grau para longe, né? Então, assim, é um pouco mais complexa. Mas a maioria dos pacientes fica bem com alguma das opções. É impressionante, né? Como tem solução para tudo nessa vida. Esse É, negócio de falar assim, é assim mesmo, se acostuma. é, Desinformação total. Tem sempre uma solução melhor. é. Mas me conta uma coisa, eu fiquei curiosa com essa lente multifocal. Se eu quiser olhar para baixo e longe, por exemplo, eu quero olhar para o meu pé. Então, Dá errado, né? você vai ter que mexer a cabeça. Eu tenho que mexer mesmo para olhar para a parte de cima do você olho. olhar para a parte de cima. Entendi. Porque embaixo só vai ter a lente para... Exatamente. A lente gelatinosa multifocal ela é diferente. Isso que a gente chama de... O óculos é assim, né? A lente escleral é assim também. A lente rígida também é assim, de visão alternante, né? Então, em cima tem o longe, embaixo tem o perto. A lente gelatinosa, ela não é assim. A lente gelatinosa é de visão simultânea, que a gente chama. Então, são vários halos de longe, perto, fica tudo na frente da sua pupila ao mesmo tempo. Então, o seu cérebro, ele aprende a separar essas duas imagens. Então, se fosse uma lente gelatinosa multifocal, você poderia olhar para qualquer lugar longe e perto, em qualquer posição de cabeça, e você veria, tanto longe quanto perto. Porque o que acontece é uma neuroadaptação, não é uma visão alternante, entendeu? Então, cada um tem uma tecnologia diferente. Mas essas lentes aí que você está falando, multifocal, não sei o quê, ou aquela que pega o olho inteiro para hidratar também, essas aí são coisas assim absurdas de cara ou é dia a dia das pessoas normais, assim? É uma coisa mais comum? Lente gelatinosa multifocal não é absurda de cara, é mais cara do que uma lente gelatinosa só para miopia, tá? Mas não é nada absurdo. Mas tipo aquela que é para miopia, para astigmatismo, é mais ou menos o mesmo preço? Mas é um pouco mais. Um pouco mais, mas assim, não é Mas nada não é tipo aquela lente ceratocone que é bem mais cara, por exemplo. Então, a lente escleral é. A lente escleral é uma lente Não, bem mais cara. A lente escleral. escleral é uma lente bem mais cara e essa escleral multifocal que vai vir, eu ainda não sei o valor, tá? Porque ainda não veio essa lente. Então, ainda não sei o valor. A gente tem lente escleral sem ser multifocal, que aí eu já faço bastante para paciente com ceratocone e tal. É uma lente cara, tá? É um valor maior, bem maior do que a lente gelatinosa, mas essa multifocal ainda não veio. Mas vai lançar. E esse tipo de lente, é aquelas lentes que você joga fora em um ano? É mensal? As gelatinosas multifocais são lentes de descarte mensal ou de descarte diário. A lente rígida e escleral são lentes de descarte anual. Ou então, o melhor dos mundos, então, é operar a catarata, botar a lente e ficar livre, né? Porque você não tem que ficar É uma coisa boa. E agora há pouco tempo teve uma resolução do CFM, porque existia também uma cirurgia. As pessoas faziam essa cirurgia de catarata, mas em pacientes que não tinham catarata, pacientes com hipermetropia. Só por esse interesse refrativo, né? Para ficar sem óculos. E aí se adiantava o processo da catarata, né? Porque você fazendo a cirurgia agora, você já vai tirar o cristalino, mesmo não tendo catarata ainda. Então você não vai ter catarata, se você fizer isso antes da catarata aparecer.
Só que isso não pode fazer em pacientes míopes, porque paciente com miopia, teoricamente, tem uma chance maior de alterações de retina. Então, você aumentaria o risco do paciente nessa cirurgia. Então, só se fazia isso com pacientes hipermétropes. E aí, agora, há um mês, 2 meses, o Conselho Federal de Medicina regulamentou que pode ser feita essa troca do cristalino realmente em pacientes com hipermetropia. Então, assim, mesmo paciente sem catarata, é possível que no paciente com hipermetropia e presbiopia a gente já faça essa cirurgia e consiga deixar o paciente livre dos óculos também. Tem uma pessoa perguntando aqui uma coisa bem específica, mas ela está perguntando tantas vezes, vamos responder. Sobre Jogren, ela usa cloroquina há 15 anos, prejudica a visão? Então, os estudos de cloroquina, na verdade, todo paciente que usa cloroquina ou hidroxicloroquina, a gente tem que fazer screening oftalmológico, né? Então, o paciente vai para a gente antes de começar a usar a droga e depois acompanha de tempos em tempos para ver se tem alguma alteração. Porque existe uma alteração relatada, que é uma alteração macular, que é a mácula em bullseye, que a gente chama, que é uma alteração que era muito comum, muito antigamente, quer dizer, nem era muito comum, era comum muito antigamente, quando se usava cloroquina em doses altas e de forma prolongada. Hoje em dia, usando hidroxicloroquina, e a gente usa menos cloroquina do que hidroxicloroquina, e geralmente em doses não tão altas quanto a gente usava, para ser sincero, eu nunca vi uma alteração dessa. E assim, a maioria das pessoas, dos oftalmologistas, nunca viu uma alteração dessa, na prática. Então, apesar disso estar descrito em artigo e da gente sempre fazer o screening, e todos os artigos regulamentam que deve ser feito esse screening, então tem que fazer fundo de olho, tem que fazer OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, ou então um campo visual antes do paciente começar. A chance do paciente ter alguma alteração com cloroquina é muito, muito pequena. O screening é importante também para a gente ver se o paciente já tinha alguma alteração de fundo de olho, já que é possível adquirir alguma alteração, apesar da chance ser muito pequena. A gente faz o screening porque às vezes o paciente já tem alguma alteração de mácula, e aí se a gente começa a droga e não detecta isso antes, fica parecendo que essa alteração surgiu depois da droga, né? Então, por isso que é importante fazer esse exame antes. Mas, sinceramente, a gente não vê mais isso. Que bom. É. Outra coisa que eu tô lembrando aqui é aquela perda de visão periférica. Também tem associação com menopausa? Glaucoma. A gente já Não, falou. estava pensando em outra então. Então a perda de visão central. Macular, é central. Então é central. Era essa que eu queria falar. Na verdade, o que acontece? A mácula, ela é responsável, ela é uma parte da nossa retina que ela é responsável pela nossa visão de cores e pela visão central, tá? Então, a mácula, ela é uma estrutura muito afetada com a idade. Existe uma doença que é chamada degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença oxidativa, em que a gente vê uma coisa que a gente chama de drusas no exame, que é uma substância que ela fica alocada entre algumas camadas da retina, e aí isso faz com que a visão central da pessoa possa ser perdida. É muito comum da gente ver pacientes com degeneração macular relacionada à idade que tem distorção da imagem. Então, a gente até tem uma grade que a gente dá para o paciente que chama grade de Ansler, que são linhas retas, assim, são vários quadradinhos. E a gente pede para o paciente, de vez em quando, fazer esse exame em casa, olhar essas linhas retas e ver se elas ficam tortas. E aí a linha, às vezes, ela começa a ficar torta, porque começa a distorcer a imagem central. Então, essa degeneração macular, ela pode ter alguma associação com genética, às vezes algumas pessoas da mesma família têm degeneração macular, ou não, mas é uma doença oxidativa, né? Assim, não tem nenhuma relação a princípio com menopausa, mas tem relação com idade. E tem relação com processos oxidativos, né? O que também tem, na teoria, também tem relação com menopausa. Então, assim, apesar de não ter nada descrito, é isso, aumenta com a idade, tanto homens e mulheres podem ter. Usar antioxidante, algum estudo? Tem, sim. Tem? Na verdade, a degeneração macular relacionada à idade tem um estudo que chama AREDS, que é um estudo que é o mais utilizado, que ele fez uma formulação de várias substâncias antioxidantes, e essa formulação ela é usada na oftalmologia como uma tentativa de evitar que a doença progrida, tá?
Ou pelo menos que Então, progrida mais lentamente. exatamente. E aí, nessa formulação, tem um monte de vitamina, tem luteína, tem zeaxantina, tem um monte de antioxidante. E aí, os pacientes que têm degeneração macular relacionada à idade, que a gente chama de seca, eles geralmente usam esse suplemento para tentar evitar a progressão. Mas é uma doença, infelizmente, um pouco chata. Assim, esses processos oxidativos às vezes são um pouco chatos. E, por exemplo, a catarata também é um processo oxidativo, mas a gente tem uma cirurgia que a gente simplesmente tira a catarata e resolve, né? E, infelizmente, a degeneração macular a gente não tem uma resolução para isso. Um dia há de ter. É. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui então. Já tá quase acabando. Prova moral mesmo, né, Juliana? Eu gosto, eu gosto. Cadê? É muita pergunta que a gente já respondeu. Ah, você saiu. Vamos lá, vai vendo as perguntas. Vou te falar um negócio que saiu agora em 2021, outro estudo sobre terapia de reposição hormonal. Eles dividiram 260 pacientes em dois grupos, um com terapia de reposição hormonal e um sem. E aí eles viram que no grupo sem terapia de reposição hormonal, eles tinham uma densidade da catarata, de dois tipos de catarata que a gente pode ter, maiores no grupo sem terapia de reposição hormonal, e até comprovado por exame de imagem oftalmológico, né, que é o Pentacan, que é um exame que a gente tem. Eles conseguiam ver que a densidade, o estágio, né, dessa catarata era mais evoluído nessas pacientes sem terapia de reposição hormonal. Então, também... gente, não tem escapatória, não. Tá perguntando aqui, Juliano, eu vi essa pergunta umas 20 vezes, eu não sei nem o que que é. Tal de pterígio. Pterígio. É. É uma degeneração da conjuntiva. Não sei se você já reparou que tem algumas pessoas que aqui bem na parte branca do olho, ou nessa parte de dentro, ou na parte de fora, tem uma pelezinha aqui. O olho fica mais avermelhada. Exatamente, mas meio gelatinosa. Isso é o pterígio. É uma degeneração da conjuntiva, está muito associada a dois fatores de risco principais. Uma é tabagismo, um dos fatores é tabagismo, e outro é a exposição solar. Paciente que eu já peguei um paciente que trabalhava na lavoura, que ele tinha um pterígio de cada lado e eles se encontravam aqui no meio do olho. Então, assim, a exposição solar é uma coisa super, super, super importante para o desenvolvimento de pterígio. Então, existe cirurgia para pterígio, mas a gente não indica em todo mundo. A gente indica em pacientes que têm pterígios maiores ou que estão crescendo rápido para essa parte mais central do olho. Porque mesmo com as técnicas modernas, apesar de elas serem mais seguras, o pterígio pode voltar depois da cirurgia, né, em alguns casos. E a gente indica para todos os pacientes sempre usar óculos escuros, né, com proteção UVA e UVB, porque isso é importante para o desenvolvimento do pterígio. Eu ia te perguntar isso, se o óculos resolve. Mas aí tem que ser óculos que você saiba que realmente tem proteção, né? Não pode ser qualquer óculos. Isso é uma coisa super importante. Você acha que está protegendo? É essa, vamos lá. Óculos escuro tem que ter proteção UVA e UVB. Por quê? Quando a gente escurece a nossa visão, a nossa pupila dilata. Então, a pupila é por onde entra a luz no olho. Então, como a pupila dilata, entra mais luz no olho. Então, você tem que ter segurança de que a luz que está entrando não é uma luz cheia de raio UVA e UVB. Se você colocar um óculos escuro, a sua pupila dilatar e esse óculos não tem proteção, você está piorando a situação usando um óculos sem proteção. É melhor não usar o óculos do que usar um óculos sem proteção, porque aí você vai ficar com a pupila dilatada, vai entrar muita luz. E aí é importante das pessoas saberem, da mesma forma que a gente tem risco de câncer de pele, e por isso que a gente fala sobre proteção UVA e UVB, protetor solar e tal, a gente tem risco de câncer ocular. Tá? Então, não é, além de catarata, degeneração macular relacionada à idade, pterígio, todas essas coisas que podem ter uma evolução também associada a isso, né, aos raios UVA e UVB, a gente tem risco de câncer ocular. Então, é super importante a gente proteger. Então, óculos não é qualquer um que se compra em qualquer lugar. Tem que ser uma lente confiável. Sim. Certo. Estão falando aqui que você não cansa, hein, Beatriz? Ai, não canso mesmo não. Meu dia tem 30 horas, Juliana.
Hoje eu fui para academia de manhã, fui para o consultório, do consultório peguei meus filhos no colégio, levei na equitação, da equitação saí para jantar com a minha irmã, cheguei em casa, tomei banho, me arrumei, tô aqui na live. Não sei também como. Mas aí também quando dá tipo, 10 horas assim eu desmaio, né? Eu desmaio. Eu não durmo, não. Mas que bom, é muito produtivo o dia, né? É. É, cadê? A gente está respondendo tudo, ó. Catarata é hereditária ou tem a ver só com menopausa? Não, catarata, tem vários tipos de catarata, né? A catarata mais comum que a gente conhece é a catarata senil, ou seja, a catarata do envelhecimento. E aí tem a ver com desgaste mesmo, com oxidação dessa lente que nasce dentro do nosso olho, que é o cristalino. Mas existem outros tipos de catarata. Existe criança que nasce com catarata por alterações, às vezes infecções durante a gestação. Existe catarata relacionada ao diabetes. Existe catarata relacionada ao trauma. Pessoas que, por exemplo, levam uma bolada no olho. Meses depois elas podem ter catarata associada a esse trauma. Então, tem várias, na verdade, existem várias causas de catarata, tá? Mas a mais comum é a catarata do envelhecimento mesmo. E descolamento de retina tem a ver com menopausa? Não, o descolamento de retina tem mais a ver com algumas alterações da retina que predispõem ao descolamento. São mais comuns, por exemplo, paciente diabético, que tem uma proliferação de vasos, às vezes por dentro do olho, pode tracionar a retina e descolar a retina. Paciente que tem alta miopia, que tem uma retina mais frágil, então essa retina também pode ter alguma rotura e aí entra líquido embaixo dessa rotura e descola a retina. Ou paciente que tem alguma alteração periférica da retina que predispõe ao descolamento, mas que geralmente não tem associação com outras doenças, entendeu? Mas em relação à menopausa, não. Não tem nem nada escrito. Estão perguntando se tem como fazer algum teste na lente para saber se ela tem proteção UVA ou UVB. Existe isso? A gente tem um aparelho no consultório que se chama lensômetro, que é um aparelho que confere o grau do óculos. Alguns lensômetros, eles conseguem conferir também se a lente tem proteção UVA e UVB, tá? Mas não são todos. Alguns conseguem conferir. Mas geralmente se você compra em alguma marca dessas, alguma loja Já de shopping ou ótica e tal, eles te dão até garantia disso, né? As marcas grandes, né? Você jamais vai comprar uma marca famosa de óculos que não tem. proteção UVA e UVB. Então, assim, o ideal é não comprar em camelô, essas coisas. Às vezes até tem proteção UVA-UVB, mas a gente não consegue garantir isso, entendeu? Então, é mais complicado. Tá. E aí, qual assim, de quanto em quanto tempo a pessoa devia ir no oftalmologista, que tem que procurar? Como é que é feito essa coisa de Vamos rotina, lá. principalmente depois que você entra na menopausa? Pra gente finalizar, hein, gente? Ah, vou falar nisso antes de você responder. Vamos tirar nossa foto? Ah, vamos. Vai. Meninas, dão um print aí pra gente, marca a gente nos stories se vocês gostaram da nossa live. Já pode? Calma aí. Pode, vamos lá. Pronto. Aí, então responde aí de quanto em quanto tempo elas devem te procurar um oftalmologista. Todas as pessoas deveriam ir no oftalmologista uma vez por ano, tá? Não só na menopausa, mas também antes da menopausa. Isso porque o oftalmologista não serve só para ver grau do óculos, gente, pelo amor de Deus. A gente faz exames durante a consulta oftalmológica que predizem o risco de uma pessoa ter glaucoma, né? Que, por exemplo, é uma doença que pode levar à cegueira, de uma pessoa ter degeneração macular, de uma pessoa ter catarata, de uma pessoa ter, enfim, diabetes, todas essas coisas que a gente comentou. Então, o oftalmologista, ele às vezes consegue ver coisas que o médico generalista vai ver depois, porque o olho é uma parte muito. O fundo de olho é uma região muito acessível. A gente, com uma lente, consegue ver todos os vasos do fundo de olho. E às vezes o clínico não consegue ver todos os vasos do rim, do coração, enfim, a não ser que faça exames invasivos. Então, todo mundo deveria ir uma vez por ano no oftalmologista para ver não só a visão como está, mas pensar em relação à prevenção de doenças e de doenças que podem causar cegueira, né? Então, é isso. Tá ótimo, Juliana.
Muito boa a nossa live. Esclareceu coisa pra caramba. Eu acho que amanhã todo mundo lembrou de oftalmologista, vai marcar sua consulta, vai rever a saúde do olho, porque é importantíssimo. Porque o olho seco, gente, não é só olho seco. Né? Se a gente deixar o olho seco para lá, vai dando ulceração, vai dando perda da visão. A gente tem que cuidar. Não adianta só ficar pingando soro em casa, não. Pelo amor de Deus, eles já E eu aprenderam acho que as pessoas tudo aqui. merecem ter uma boa qualidade de vida, né, Beatriz? Às vezes a gente E pensa, como? poxa, é só pingar um colírio, mas às vezes você tem um colírio que é melhor, às vezes você pode usar um gel, às vezes você pode. Enfim, e a sua vida pode ser melhor por causa disso. Por que você tem que ficar pensando o tempo todo que seu olho está incomodando, né? Então, assim, são coisas É que o a que eu gente falo pode sempre aqui. tratar, né? A mulher fica com esse negócio que tem que se acostumar, que tem que viver assim, porque ela é guerreira, porque é Mulher Maravilha. Você deve ouvir isso o Não tempo precisa todo, ser né? Mulher Maravilha. Ah, não, mas ressecamento vaginal é normal na É, menopausa. exatamente. Gente, Não. não dá, Tem muito né? o que fazer Tem pra que gente viver resolver melhor, todos os não tem sintomas. porquê. Então tá bom, Ju. Obrigada. Beijo. Tudo de bom pra você. Depois eu vou marcar minha consulta também. Beijinho, tchau, Beijo, meninas. tchau. Tchau.